Bom dia, nós somos da sala 7, equipe 3. Iremos apresentar um experimento sobre o conteúdo de cinética, que é a decomposição da água oxigenada com batata. Cinética química é um ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Saber essa velocidade é de grande importância em termos industriais e também para o dia a dia, pois ela está relacionada à rapidez com que os reagentes são consumidos ou rapidez com que os produtos são formados. As reações químicas ocorrem com velocidades diferentes, e essas podem ser alteradas pelos tais fatores: concentração dos reagentes, estados físicos dos reagentes, temperatura na qual a reação ocorre e a presença de um catalisador, sendo este último uma espécie química que promove o aumento da velocidade de uma reação através da diminuição da energia de ativação. Energia de ativação consiste na energia mínima necessária para que uma reação química ocorra. A função do catalisador é baixar a energia de ativação através da formação de uma espécie de transição intermediária para que a reação ocorra com maior velocidade. Materiais e procedimento do nosso experimento. Os materiais que será necessário usar para realizar o nosso experimento é apenas um recipiente de vidro, uma água oxigenada 10 volume, uma batata e um fósforo. O procedimento do nosso experimento basicamente é pôr um pouco da água oxigenada no recipiente de vidro, cortar a batata em pedaços e pôr dentro da água, esperar um tempo e observar como que a reação da batata, como a batata vai ficar. O experimento abordará uma reação de decomposição ou análise. As reações de análise, também chamadas de reações de decomposição, são aquelas em que um reagente composto formado por mais de um tipo de elemento é dividido em duas ou mais substâncias de estrutura simples, formado por um único tipo de elemento. A reação a seguir também pode ser utilizada sobre o conteúdo de velocidade das reações, em que um dos fatores que podem acelerar uma reação é o uso dos catalisadores, substâncias que aumentam a velocidade do processo, mas sem participar dele. Quando se coloca em contato a batata com a água oxigenada, ocorre uma efervescência, ou seja, a batata acelera a decomposição da água oxigenada. Bom, para começarmos a fazer o experimento, a gente vai precisar de alguns itens. Uma batata, uma água oxigenada 10 volumes e um palito de fósforo e também um recipiente de plástico ou de vidro ou qualquer alguma coisa que você esteja aí. Agora a gente vai cortar essa batata em um pedaço pequeno que caiba no seu recipiente. Vamos cortar no meio e vamos tirar a casca dela. Após tirar a casca, vamos inseri-lo dentro do recipiente após colocarmos água oxigenada suficiente para cobrir o produto, no caso a batata. Bom, após algum tempo observando, vemos que há o surgimento de bolhas e também ocorre o surgimento de muitas bolhas, tanto que a água oxigenada começa a ter uma camada branca, e isso é a reação que ocorre com a batata e a água oxigenada.
Bom, após observarmos isso, vamos acender um palito de fósforo e colocamos em cima da água oxigenada do recipiente, pois como ocorre a liberação de oxigênio, vemos que há um aumento do tamanho do fogo do palito de fósforo. Eu vou falar sobre a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, que é mais conhecido como água oxigenada. Na verdade, a reação é bem simples, em que a substância, a água oxigenada, se decompôs em outras duas substâncias, que é a água e o gás oxigênio. Ou seja, ocorreu a quebra da molécula, formando a molécula de água em 1 mol e meio mol de gás oxigênio, que vai ser liberado através da efervescência. O resultado: a liberação do gás oxigênio conseguiu ser comprovada quando a chama do palito de fósforo ficou mais intensa quando a gente aproximou ela da boca do tubo de ensaio. A água oxigenada se decompõe naturalmente de forma bastante lenta, somente pela exposição à luz solar. Porém, nesse caso, ela ocorreu de forma mais intensa, porque a batata possui uma enzima chamada catálase, que atua como catalisadora da reação de decomposição da água oxigenada. Catalisador. A explicação do mecanismo de atuação de um catalisador sobre uma reação química pode ser explicada de duas formas. A primeira, uma consiste na absorção e outra na formação de espécies químicas intermediárias. A absorção tem como base a catálise heterogênea e sugere que o catalisador promove a reunião dos reagentes na sua superfície. Esse fato faz com que exista uma maior concentração e uma maior aproximação física dos reagentes na superfície do catalisador, o que promove mais colisões entre as partículas dos reagentes, o que, por sua vez, implica uma diminuição da energia de ativação e conduz a um aumento da rapidez com que os reagentes se transformam em produtos. Os produtos são libertados da superfície do catalisador e são substituídos por mais reagentes. A batata contém uma enzima denominada catálase. Quando a gente coloca um pedaço pequeno da batata no peróxido de hidrogênio, a enzima catálase aumenta a velocidade da reação química, ou seja, o peróxido de hidrogênio decompõe-se mais rapidamente na água e o oxigênio molecular, sem fazer parte, assim, do sistema reacional. Na catálise homogênea, os reagentes e o catalisador encontram-se na mesma fase, em geral líquida. Além disso, a reação evolui através de espécies intermediárias com menor energia de ativação. Na catálise heterogênea, os reagentes e o catalisador encontram-se em fases diferentes. Usualmente, o catalisador é um sólido e os reagentes são gasosos ou líquido. Esse tipo de catálise ocorre nos lugares ativos da superfície do catalisador. Os gases ou líquidos são absorvidos na superfície, formando ligações fracas com os átomos metálicos do catalisador. A catálise enzimática é aquela em que o catalisador é necessariamente uma enzima. Esse tipo de catálise é geralmente também homogênea.